Paz de Deus, paz e graça, shalom. Muitos acham... Isso aqui não é um culto, irmãos. Eu apenas vou cantar um hino e vou ler um trecho da palavra. E eu saúdo assim porque tem muitas pessoas que participam do meu canal. Esse canal é um canal aberto para qualquer pessoa que quiser ouvir, para quem gosta, para quem quer escutar. Eu não estou falando aqui de religião, estou falando dos mistérios de Deus que estão na palavra de Deus. Então é para todos aqueles que quiserem ouvir. Por isso eu faço essas saudações todas. Também dou bom dia, boa tarde. Não é? E a hora que você abrir, é a hora que Deus vai preparar de você ouvir. Eu vou cantar um hino aqui, irmãos. Eu ia cantar de um hinário que eu tenho aqui, mas eu resolvi cantar um hino que se chama Yeshua. Muitos não sabem o que é Yeshua. Yeshua é o nome que o Senhor Jesus era chamado lá em Israel. Na verdade, é o nome original, é Yeshua. E foi transliterado, não é que Jesus está errado, não, de forma alguma. Foi transliterado para Jesus, que nós estamos no Ocidente. Porque não existia o J no hebraico. Então, era Yeshua. E para transliterar esse Yeshua, houve uma transliteração. É como nós, se nós formos para lá, muitas das vezes nós somos chamados por outro nome, que é o nosso nome. Porém, na linguagem deles, eles conseguem pronunciar da forma a qual eles conseguem, na forma transliterada, ok? Tem nomes que até quase não se parece transliterado, mas Yeshua é Jesus em português, para vocês entenderem, tá entendendo? Só que eu vou cantar falando Yeshua. Quando eu falar Yeshua, você que não sabe, fique sabendo que eu estou falando de Jesus, ok? Senhor Jesus. Por isso que é Yeshua HaMashiach, quer dizer, Jesus o Messias. Certo? Você entendeu? Então tá bom. Faço assim porque tem muitos que não entendem e já me perguntaram, porque nem todos se dedicam à leitura da Bíblia. Depois eu vou falar sobre isso também. Vou tentar cantar, eu não sou nenhum profissional, tá bom? Glória a Deus, santo é o Senhor. Glória a Deus. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Yeshua.
apaixonada, te esperando para dançar. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Yeshua, aleluia. Vocês perceberam? Então, quando eu falava Yeshua, eu queria dizer Jesus, tá bom? Então agora vamos cantar outro aqui, para depois nós ver a palavra, porque vamos orar. Isso não é um culto, por isso eu cantei uma música aqui avulsa, tá bom? Estou fazendo culto. Agora eu vou cantar, vamos ver se eu acho aqui um outro aqui. Glória a Deus, santo é o Senhor, aleluia. Santo é o Rei de Israel, bendito o teu nome. Por isso nós temos que estar firme no Senhor, irmão, buscar Deus todo momento e orar. Tem gente que escandaliza, que a gente canta assim, não gosta, acha que a música é feia, não sei. Mas eu acredito assim, quando a gente faz de um coração puro, um amor, entendeu? Que o amor é que vale. Que vale é o amor, irmão. Se a gente não tem amor no coração, não adianta mais nada. Por isso que eu sempre digo, irmão, sempre falo. O amor, ele não machuca. Se nós soubermos usar o amor, nós vamos conseguir alcançar muitas coisas. Muitas coisas, irmãos. Eu vou cantar um hino agora, que é de um hinário que chama Harpa Cristã. Eu tenho vários hinários, irmão. Tem o hinário da Congregação Cristã, número 4, número 5. Tem o hinário da Harpa Cristã, Cantor Cristão. Tem o hinário em inglês em presbiteriano. Tem hinário italiano. Tem o hinário espanhol. Então, como não é um culto, eu vou cantar esse hino aqui. Eu senti cantar esse hino que é muito bonito, que é o 545 da harpa cristã, o atual. Que já houve outras harpas cristãs que, por certo, já devem ter sido atualizadas, eu não sei. Eu sei que esse aqui é atual, ok? Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que
vivo está, enquanto enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei. Sem medo então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está, que Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Então, nas mãos do Senhor Jesus está a nossa vida. Agora nós vamos fazer uma pequena oração, já para agradecer a Deus por esse maravilhoso dia, esse Shabat, esse dia que nós estamos na presença de Deus, fazendo aqui o meu devocional. Eu não preciso de muita gente, irmão. Preciso que o Senhor esteja comigo, certo? E Ele está comigo, está com você. Eu vou te apresentar agora, seja lá qual for a tua prova, a tua luta, a tua causa. O espaço aqui está pequeno, mas eu creio que Deus vai fazer um milagre na tua vida. Levanta a tua cabeça, creia, creia e creia. Somente creia. E você vai ver que o impossível vai acontecer. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, El Shaddai, Adonai, Elohim, estamos aqui na tua presença santa, porque tu és o Deus único. Embora eu falei três nomes aqui, mas são todos eles os teus nomes, Senhor. Tua fonte de luz, tua fonte de amor, é uma fonte que não seca, uma fonte inesgotável, porque quando tu quer operar, Senhor, um milagre, uma maravilha, um prodígio, alguma coisa na nossa vida, nada impede o teu operar. Senhor, nós vamos apresentar todos os nossos amigos, nossos inimigos, aqueles que pediram as nossas orações e aqueles que não pediram também, os vizinhos desta casa, dona desta propriedade, as pessoas que eu me comuniquei por telefone durante essa semana que passou. Pai, abençoa todos pelo amor do teu nome, que possam ter um bom final de semana, os inscritos desse canal e aqueles que forem ouvir a tua palavra. Perdoa os nossos pecados, recebe no céu esta pequena oração em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, que vive e reina não só hoje, mas em eterno. Amém. Glória a Deus, aleluia. Deus seja por tudo louvado. Amém. Glória a Deus, santo é o Senhor. Aleluia. Eu estou um pouquinho pesado. Não, eu tenho emagreci, irmãos. Emagreci bem, graças a Deus. Eu quero nesse momento agradecer a Deus por muitos milagres, muitas obras que Deus tem feito na minha vida. Deus tem operado milagres e maravilhas, a qual eu não sou digno,
porque toda misericórdia pertence a Deus, todo milagre, toda glória, toda honra pertence a Deus. Mas eu aqui sinto de contar, antes de ler a palavra, irmãos, eu sinto de contar uma parte do testemunho que Deus fez. Uma vez, irmãos, eu me encontrava caminhando e meditando nas coisas de Deus. Glória ao Senhor, pensando naquilo que é do céu, meditando como nós devemos meditar, mesmo no nosso trabalho, onde nós estamos. De repente, irmãos, santo é o Senhor. Eu estava ali caminhando e ouvi, irmãos, bendito o nome santo do Senhor. Eu vi uma pessoa, santo é o Senhor. Aquela pessoa, ela estava dentro ali de um aeroporto. Estava caminhando, na verdade, estava caminhando dentro de um aeroporto. Estava vindo de uma viagem de Guiné-Bissau, onde eu havia ido fazer uma parte, compromisso. E quando eu entrei naquele aeroporto, percebi que tinha que dar um recado para aquela senhora. E naquele momento, irmãos, sempre minha esposa viaja comigo, mas naquele momento eu fiquei um pouco assim com vergonha de dar um recado para aquela senhora. E o aeroporto aqui era em Lisboa, eu morava ainda no Brasil. Aquele aeroporto muito cheio, irmãos, e de repente eu passei pela alfândega, tudo bem. E de repente, irmãos, quando eu estava lá dentro do aeroporto, aquele aeroporto enorme, irmão, encontrei novamente aquela senhora. Aí não deu jeito, tive que falar com ela. Fui lá, encostei perto dela, cheguei próximo e disse para ela assim: olha, a senhora não me conhece, nem eu não conheço, mas eu tenho um recado para lhe dar da parte de Deus. E eu comecei a falar para ela. Ela tinha uma causa na justiça, não sei aonde, fazia muito tempo, e aquela causa não era resolvida. E Deus me colocou na minha boca: você tem uma causa na justiça e essa causa não é resolvida. Mas se você crê que quando você chegar na tua cidade, você vai ser chamada no terceiro dia e você vai, salvo erro, foi terceiro dia. Me recordo bem esse detalhe. Não quero errar, irmãos. Faz tempo isso já. Sei que eu passei meu e-mail para aquela senhora e fomos fazer a viagem. Eu fui para minha casa no Brasil quando eu morava lá. E quando eu cheguei, irmãos, passou alguns dias, recebi um e-mail e era daquela senhora. Ela estava contente porque aquilo que Deus havia colocado na minha boca dentro daquele aeroporto se cumpriu na íntegra e o nome de Deus foi glorificado. Eu estava andando ali dentro do aeroporto, tranquilo, né? Eu não disse que eu estava no aeroporto no começo, parece que eu estava andando na rua, não, mas eu estava andando dentro do aeroporto. Me escapou essa parte aí. Agradeço a Deus por muitas viagens que Deus tem preparado. Quando Deus sempre preparou essas viagens sem eu ter recursos. Trabalhava tudo, mas sempre não tinha aqueles recursos para fazer viagens internacionais. Porém, Deus tomava os caminhos, abençoava o meu trabalho, enfim. E Deus preparava de ir em diversos lugares, onde, graças a Deus, Deus me deu a graça de ver grandes obras, irmãos. Grandes obras mesmo. Também quero eu agradecer a Deus que uma vez eu fui visitar uma senhora, isso já no Brasil, que estava com câncer. E quando cheguei lá, irmão, aqui em Portugal fala cancro. Quando cheguei naquela casa, aquela senhora estava de cama, irmãos, com aquele cancro. E eu olhei, fiquei em comunhão. E eu nunca tinha visto aquilo, eu não queria nem ver, né, irmão? Mas ela é uma senhora de idade. Ela mostrou aquilo para minha esposa na minha frente, irmão. E eu, sinceramente, eu fiquei horrorizado. Eu nunca tinha visto uma coisa daquele jeito, como estava. Mas tudo bem, nós estamos ali a orar. Nós temos que ter fé. Por isso você tem que ter fé na tua oração, irmão. Eu dobrei meus joelhos ali. Minha esposa também, dobramos o joelho. Apresentamos aquela senhora nas mãos de Deus. E Deus me
fez entender que naquela madrugada Deus ia enviar o seu anjo para libertar a nossa irmã. Quando foi, irmão, pela madrugada, diz a irmã que é como se o teto da sua casa estivesse sendo aberto, glória ao Senhor, e de repente, irmãos, ela viu como uma mão que descia, uma mão humana, mas só que não era humana, era uma mão de um anjo, que descia dentro do quarto dela. Você não é obrigado a acreditar, eu estou contando aqui o que aconteceu. E a pessoa ainda vive até hoje. Salvo erro, ainda vive, porque não, senão já teria sabido. Uma família que eu gosto muito, que eu estimo muito, que mora lá em Florianópolis, são os primitivos de lá de Florianópolis, uma família muito primitiva. Primitivo quer dizer antiga, não é? Então, irmãos, eu agradeço a Deus que aquela mão foi lá, arrancou. Ela viu quando aquela mão puxou uma coisa que nem uma cobra que estava ali dentro do peito daquela nossa irmã. Arrancou, perdoa expressar assim, no seio, né? Arrancou aquilo, levou embora, e o nome de Deus está sendo glorificado. Ela está lá até hoje, o nome, eu creio que está, eu não soube mais nada, só soube que ela ficou boa. E o nome de Deus está sendo glorificado. Eu vou contar mais outra obra que eu estou sentindo, mais um milagre que eu estou sentindo aqui, irmãos. Antes de eu vir aqui para Portugal, eu não estava mais na denominação a qual eu pertencia. E uma família, irmãos, tinha um parente, uma parente, e essa parente estava muito mal no hospital. Até tenho fotos aqui. Eu não vou colocar, porque uma que eu nem sei colocar, senão eu colocava. Irmãos, e essa parente dessa irmã me ligou. Ou melhor, a irmã me ligou, uma irmã que eu conhecia, eu não conhecia a parente dela, e disse: irmão, poderia vir até aqui o hospital de doenças infecto-contagiosas? Muitos não gostavam de ir, porque é um hospital de tuberculosos, de pessoas com outras enfermidades que são muito contagiosas, entendeu? E eu já estava enfermo naquela época, porém, eu não ia deixar de atender uma necessidade. Quando me chamam, eu gosto de fazer, irmão. Mesmo não podendo, faço força para ir. Não estou me exaltando, porque eu sou eterno dependente de Deus, irmão. Certo é, e eu não estou contando isso para me autopromover, porque nem igreja que eu não tenho, irmão. Minha igreja é Jesus Cristo. Eu sirvo a Deus aonde que Deus prepare, irmão. Estou preocupado, eu às vezes deixo um pix e uma conta atrás. Se a pessoa sentir de cooperar para as viagens, para as missões, se não sentir também, o que eu vou fazer? Deus prepara de outro jeito. O Senhor é aquele que prepara tudo, não é, irmão? Certo é, irmão, que nós fomos convidados para ir naquele hospital e nós fomos, irmãos. Convidei um companheiro que não tinha medo, porque tem pessoas que têm medo de entrar nesses lugares, irmão. E com razão. E quando eu cheguei até ali, colocaram em mim uma roupa toda branca com um sapato. Tive que tirar o meu sapato, ou fui com o meu sapato, mas por dentro, eu não me lembro agora como é que foi. Tive que colocar uma coisa no pé também, na cabeça, e uma máscara no meu rosto. E quando eu entrei naquele hospital, quando eu olhei para aquela senhora, irmão, eu confesso que eu não vi um ser humano ali. Para mim, eu vi um cadáver humano. Ela estava praticamente na pele e osso. Na pele e no osso. Se alguém duvidar, quiser entrar em contato comigo pelo e-mail, eu peço autorização para a irmã dela e peço para ela fazer um áudio ou um vídeo e mandar para mim e eu coloco no meu canal, se alguém duvidar, para ver, irmão. Certo? Porque essa pessoa duvida, acha que nós estamos contando conversa. E nós não estamos aqui para brincar, irmão. Nosso negócio é sério. Nós não temos medo de enfrentar o que quer que seja, irmão, para ajudar o nosso próximo. Certo é, irmão, que quando cheguei eu olhei para aquela senhora, nós não somos nada, irmãos, nós somos pó. E eu, na minha fragilidade humana, quando olhei para ela, percebi, irmão, que ela estava como um cadáver. Eu falei, meu Deus, eu já não abria mais o olho, estava com uma parte branca para cima.
e babava muito, irmão. Desculpa a expressão, sai aquela baba assim. E eu fiquei olhando e falei, mas essa mulher já está morta, já está morrendo. O coração dela estava bem fraquinho. E já tinham falado para a família já preparar funeral, essas coisas todas. Eu estava ali esperando só para desligar tudo, ou enfim, ela partir mesmo. Mas mesmo assim, irmãos, eu, na comunhão, Deus, eu não fiz nada. Deus me fez sentir pela sua eterna bondade e misericórdia, porque Elohim é o Deus que cura, é o Deus que salva. Em nome de Yeshua HaMashiach, de Jesus Cristo, Ele pode curar você quando você estiver abrindo esse vídeo. Pode alegrar, não só curar a carne, Ele cura a enfermidade pior que existe, que é a enfermidade da alma, quando há angústia, aflição. Irmãos, essa enfermidade aí não tem remédio na farmácia, nem em lugar nenhum que possa tirar, não é? Quando a pessoa está angustiada, aflita, só o Senhor pode fazer. Eu sei como que funciona isso. Quando Ele não quer, a gente tem que suportar. Eu, pelo menos, tenho um espinho na carne, né? E Deus sabe qual é. Porque cada um tem a sua cruz para carregar, não é, irmãos? Certo que fiz a unção, fui embora, ainda conversei com o meu amigo, companheiro que estava comigo, falei, olha, acho que aquela senhora lá, não sei não, hein? Eu vou ter que ir para Portugal agora e quando eu chegar lá, por certo eu vou receber a notícia que ela já partiu. Logo então preparamos as nossas coisas, viemos até aqui para Portugal. E quando já estava alguns dias aqui, irmão, eu recebi um telefonema, eu não sei se foi 20, 30 dias, eu recebi um telefonema no meu WhatsApp e com uma foto de uma pessoa gorda, forte, irmão, e um áudio. E nesse áudio dizia assim, irmão, você lembra minha parente que o irmão foi visitar lá no hospital? Falei, lembro, olha aí a foto dela. Quando eu olhei a foto, irmão, eu não reconheci. Eles bateram a foto por etapas. Eles fizeram assim, quando ela estava para morrer, antes de ser ungida, e foram batendo depois de ser ungida, depois de mais uns 10 dias de novo, e depois quando ela estava com alta. O câncer dela desapareceu, Deus libertou ela totalmente. Irmãos, ela estava queimada da quimioterapia, da radioterapia, não sei como é que chama, a pele toda como se fosse uma pessoa morena. Ela hoje, ela está loira, irmão. Glória ao nome santo do Senhor. Isso não é nenhum preconceito, vocês estão entendendo? Eu quero falar isso por causa da situação que estava a saúde dela, não é? E Deus opera desta maneira também, irmão. Me lembro uma vez que também fui visitar uma irmã que estava com uma atrofia no seu braço. As suas mãos estavam todas assim atrofiadas, ela não conseguia abrir a mão. O máximo que ela fazia era isso. Ficou tudo torto, os ossos tudo torto. Fomos fazer uma visita e naquela visita Deus deu a graça, ela já era cristã, Deus deu a graça de orar por ela e fazer uma unção. Quando terminou, nós só escutamos aquele barulho quando olhamos, a mão dela estava liberta. Glória ao nome santo do Senhor. Então são muitas obras que Deus tem feito. Eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade que Deus tem me dado de transmitir essas obras para todos vocês. A gente não pode às vezes transmitir na igreja, mas a gente transmite onde Deus prepara. Estou transmitindo para vocês. Tudo que eu falei aqui é pura realidade, irmão. Não é para ganhar confete nem nada. Tudo é para a honra e glória do Eterno e de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Bom, agora, irmãos, nós vamos fazer uma leitura de uma palavra que Deus tem me trazido em frente já faz alguns momentos. Estava na meditação. Então nós vamos fazer a leitura. Só um instantinho, acho que eu vou ter que tomar uma água. A água estava pouca. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Já vamos
achar aqui, irmãos. Já achei, inclusive. São poucos os versos que eu vou ler, porém eu gostaria que todos prestassem bastante atenção, irmãos. Eu vou ler uma carta que o apóstolo Paulo, para quem não conheceu o apóstolo Paulo, nunca ouviu falar dele, pode ter alguém aí que é pela primeira vez que está escutando a palavra. O apóstolo Paulo, na Bíblia hebraica, ele é chamado de Shaul, né? Ele transliteraram o nome dele para Paulo, claro, mas era Shaul, acho que é assim que fala. Eu não tenho sotaque, né, irmão? Mas antes, ele era chamado, na nossa língua portuguesa, antes ele era chamado Paulo de Tarso. Ele era um homem que perseguiu muita igreja, perseguiu os cristãos, perseguiu, enfim, aqueles que pregavam Yeshua, aqueles que pregavam Jesus, que é Yeshua. Ele perseguia, mas chegou um momento que Deus cercou o caminho dele. Porque Deus, irmãos, quando Ele quer usar nós para alguma coisa do bem, muitas das vezes nós não acreditamos, não queremos, por algum motivo, o Senhor vem e cerca os nossos caminhos. Porque Ele sabe qual é o plano dele na vida de cada um de nós aqui. Nós fazemos planos e até muitos nem acreditam, irmãos. Acreditam. Eu estou aqui na Europa, tem pessoas que não acreditam em Deus, são ateus. Eu respeito, nós não estamos aqui atacando nenhuma religião. Nosso assunto aqui não se trata nem de religião. Nós estamos aqui tratando do assunto bíblico. Tem muitos que não acreditam na Bíblia, acham que a Bíblia é um livro qualquer. Mas para nós que compreendemos aquilo que está por trás dessa letra, que Deus já nos deu entendimento, nós consideramos e sabemos que é verdade, que a Bíblia é a infalível palavra de Deus. Infelizmente existem doutrinas hoje que estão deturpando isso, colocando que a Bíblia contém a palavra de Deus, mas ela não contém. Lógico, você pode dizer, mas aí a Bíblia não existia, a Bíblia é um conjunto de livros e então dentro dela contém. Tudo bem, mas hoje nós conhecemos a Bíblia, que o que está nela é a palavra de Deus. Quando nós falamos de Bíblia, nós logo lembramos na palavra de Deus. Então, nós não vamos procurar descaracterizar isso por causa de algumas coisas que o tradutor pode ter errado em algum versículo, alguma coisa. Isso é uma coisa normal, coisa humana. Mas quem tem o paladar de Cristo, ele lê a Bíblia em espírito, consegue ver o que está escrito por trás da letra. Por isso que é bom, aquele que pode estudar um hebraico, irmãos, é fácil de você conseguir um curso, você tem facilidade. Se você não tem, você vai devagarzinho no computador, o inglês também, né? Tudo isso daí, irmãos, é muito bom. Não é que a gente está querendo se aparecer, porque quando Deus faz algum milagre, Ele faz, irmão, troca até a nossa língua, irmão. Certo? Porque Ele fala a nossa linguagem, Ele troca. Faz nós falar outro idioma. Se Ele quiser, Ele faz. Ele que confundiu os idiomas na Torre de Babel, irmão. Mas não é isso que nós estamos pregando aqui. Estamos dizendo que Paulo, irmãos, ele foi um homem que perseguiu muito a igreja. Muito, muito, muito. Mas depois que ele se transformou, que a sua vida foi transformada, porque muitas das vezes, irmãos, a vida de uma pessoa tem que ser transformada. Tem pessoas que não entenderam ainda o que é Jesus Cristo, quem é Jesus Cristo, por que ele veio, qual foi a razão, e outros até nem acreditam que ele veio, porque não se acham capazes de compreender. Porque isso, irmãos, não se aprende numa universidade, nem numa faculdade. É bom que todos os nossos filhos, o que eu desejo, que todos os filhos de todos os nossos queridos irmãos e ouvintes pudessem ter um bom estudo, uma boa escola, uma boa educação, não com discursos que tem por aí, com discursos de genealogia de gênero e com discursos que a criança pode escolher o sexo que ela quiser, porque ela tem direito. Isso aí não é estudo, isso aí, irmão, é uma profanação contra aquilo que Deus criou, certo, irmão? Porque Deus
Deus tem poder de dar para todos aquilo que nós precisamos. Então, os irmãos, observem uma coisa, irmão. Então, Paulo começou o seu ministério, foi difícil aceitá-lo, porém, eles tiveram que aceitá-lo. E ele, então, começou, já no exercício episcopal, no exercício do seu ministério, ele começou a viajar para diversos países, para diversos locais, para poder organizar a forma de cultuar ao Senhor, organizar a forma de cultuar. E ele foi organizando, irmão, conforme a localidade, os costumes do local. Tem coisas que, conforme o costume do local, ele tinha que adaptar. Vocês pensam que não? Eu não vou explicar isso agora, mas conforme o costume do local, é necessário uma adaptação. Certo, irmãos? E muitos não entendem, querem mudar a cultura. E se você for querer mudar a cultura de um local para querer adaptar aquele lugar, para que a palavra de Deus se encaixe, você não consegue. Você tem que deixar as coisas andarem sozinhas. Porque o próprio Deus, ele fez tudo andar. Ele criou e não ficou lá controlando o homem que nem um robô. Ele deixou o homem andar. Ainda que o homem fez coisas erradas, ele castigou, e o homem errou de novo, ele foi lá e castigou, deu uma sentença. Deus não é ruim, Deus é muito paciente com todos nós, irmãos. Existem pessoas que falam absurdos, por isso que a ira de Deus está descendo na terra. Por causa do quê? Por causa de boca de certos dirigentes que se acham mais do que Deus, e Deus não se agrada, ok? Nós temos que ser o que nós somos, pequeninos e dependentes de Deus totalmente. Ah, mas eu tenho meu salário, eu dependo de mim só. Sim, você tem o teu salário, mas se você fica desempregado, você precisa de outro emprego. Então, presta atenção. Fique com esse Deus que eu estou pregando aqui. Você não está vendo nenhuma imagem aqui, você não está vendo nada. Você está vendo só eu sentado aqui na frente de uma cadeira e eu falando com você, com vocês todos. Busque o Senhor enquanto há tempo, procurai-o, chamai-o enquanto vós podeis o achar. Está escrito, irmão. Então quer dizer que nós temos que buscar o Senhor em todo o tempo da nossa vida. Nós não somos fanáticos. Eu até cantei umas músicas aí que nem eram evangélicas. Quer dizer que nós não somos fanáticos. Mas hoje eu me senti de gravar esse vídeo. Por quê? Porque está escrito aqui em 2 de Colossenses aqui. Ó. Vamos ler com a ajuda de Deus. Porque quero, 2 de Colossenses. Epístola do apóstolo Paulo Colossenses. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu nome, o meu rosto em carne. Glória a Deus. Não viram o meu rosto em carne. Consolado e estejam unidos em caridade, enriquecidos da plenitude da inteligência, para o conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Então, aonde estão todos os mistérios? Todos em Cristo. Tanto da sabedoria como da ciência. Aí eu faço uma pergunta. Tem tantas pessoas buscando mistérios, buscando revelações, querendo saber como é que vai ser isso, vai ser aquilo. Isso faz parte da curiosidade humana, da carnalidade humana. Porque o maior mistério nós já recebemos. Está escrito aqui, irmão, não fui eu que escrevi. Está dizendo aqui, ó. Paulo que falou em Colossenses, no versículo 2. Para que os seus corações sejam consolados, estejam unidos, está prestando atenção? Em caridade, enriquecidos da plenitude da inteligência, para o conhecimento do mistério de Deus, Cristo. É em Cristo que estão os mistérios de Deus. Quer dizer, se a pessoa não entendeu alguma coisa de algum mistério de Deus, ninguém pode condenar essa pessoa, e nós não podemos condenar ninguém, irmãos.
Tem irmãos que condenam o outro, que ele fez isso, não vai mais herdar a vida eterna. Que ele fez outra coisa, não sei o quê. Quem é você para ficar julgando os outros, irmão? Você não é Deus, você é apenas um ser humano. Fica julgando as pessoas por causa daquilo, por causa do outro. Uns julgam por causa da roupa, outros é por causa... Tem pessoas, irmãos, me perdoe, eu vou falar isso daí, não é para me perder perdão. Vai em determinadas denominações, que é difícil ir, eu sirvo a Deus liberto, irmão. Vai em determinadas denominações, chegam lá para reparar o sapato que o outro tá, a roupa que o outro tá, quanto é que o outro deu de oferta, quanto é que o outro não deu. Vocês acham que isso aí é servir a Deus, irmão? Servir a Deus, de verdade? Bom, para começar, nós falamos servir a Deus, mas nós servimos o quê? Deus não precisa ser servido por ninguém, Ele é Deus, irmão. Só que nós falamos isso. Tudo bem. Nós falamos porque nós entendemos que Deus nos deu esse direito de falar. Nós servimos a Deus pela própria força do Espírito de Deus que está em nós. Quer dizer que nós não servimos a Deus. É o Espírito de Deus em nós que faz com que nós tenhamos a habilidade de fazer alguma coisa para Deus. Vocês estão entendendo? Então presta atenção, irmão. Não vai atrás de muita conversa. Você não precisa de muita coisa para salvar a tua alma. Só você precisa de ter Jesus Cristo. Você precisa de crer no Jesus Cristo verdadeiro. Eu não entendi isso, eu não entendi aquilo. Nesses últimos dias, muitas pessoas estão procurando segredos, se vai bater um cometa na Terra, outros ficam buscando segredos dentro da Escritura. Irmão, isso daí não vai levar ninguém para o céu. Você pode conhecer a Bíblia de capa a capa. Se você não tiver Jesus Cristo, não adianta nada. Agora, precisamos sim ler a Bíblia, examinar e até estudar. Tem irmãos que falam que não, mas eu já digo que sim. Sabe por quê? Porque, irmãos, às vezes para nós ouvir uma coisa 36 horas, nós ficamos ouvir uma coisa, uma doutrina, uma revelação que Deus deu para alguém que demora 36 horas, nós ouvimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até 10, até mais vezes. Agora eu pergunto, para ler a Bíblia, já leu uma página, já cansou. O ser humano é assim. Quando fala das coisas de Deus, ele cansa, dá sono. Mas será que se Deus dormisse na hora que o inimigo viesse sobre você, o que seria de ti? Levanta a tua cabeça, irmão. Se dedica nas Sagradas Escrituras, faz um propósito. Até você, ouvinte, faz um propósito. Compre uma Bíblia Sagrada, não é? Hoje estão vendendo umas Bíblias aí ecumênicas. Então essas Bíblias ecumênicas, eu vou dizer para vocês, até para os ouvintes, não comprem a Bíblia ecumênica. Por favor, ela está totalmente fora do padrão da nossa Bíblia. Da Bíblia que nós conhecemos desde o início da era cristã. Essa Bíblia é uma Bíblia, essa Bíblia que vai ser lançada, já foi lançada, eu não sei, não é a Bíblia que nós devemos ter. Compra lá uma João Ferreira de Almeida, ou uma King James, entendeu? Você vai lendo. Eu tenho uma King James 1611. Se você chegar numa livraria evangélica, ou numa livraria que tem, você pede, eu quero uma Bíblia King James 611. Se ele falar, eu tenho outra King James. Sendo King James, é muito boa a tradução, certo? Tem uma Bíblia também que chama Bíblia de Jerusalém. A tradução dessa Bíblia também é muito boa, irmão. Eu uso a João Ferreira de Almeida antiga, tem uma atualizada, tem uma Bíblia judaica aqui também, a Bíblia judaica, e outros exemplares. Tem a Bíblia espanhol, italiano, enfim. Inglês eu quero aprender, ora por mim, vamos ver o que vai dar. Então, irmãos, não deixe levar por doutrinas, não deixe levar por coisas que você não viu. Se você não conhece nem a Escritura ainda, como é que você quer conhecer coisas que você não sabe? Você, mas eu não tenho tempo de ler. Irmão, eu descobri uma coisa agora para quem não tem tempo de ler. Você tem o teu telemóvel? Tem. Você vai lá no Play Store e abaixa Bíblia Falada gratuitamente. E ela vai abaixar. Quando ela baixar, você vai seguindo lá, você vai ter uma Bíblia Falada. Quando você estiver no ônibus,
ouvindo para casa, sentado, tranquilo, você põe um capítulo lá que você quer, põe um fone de ouvido e vai escutando. Olha, se você escutar todo dia 2 capítulos ou um capítulo só, em 365 dias, você leu 365 capítulos, que não é muito difícil. Ou se você não tem facilidade para ler, mas você ouviu. Tem tudo, nós estamos com tudo na mão para nós aprender mais das coisas do céu. Porque nós não sabemos, irmãos, qual dia vai ser o nosso dia. Então aproveite agora a oportunidade de buscar a Deus. Deus quer fazer um avivamento na igreja. Deus quer fazer um rebento. Na igreja que eu digo, irmão, é uma coisa mal interpretada. Porque o que é uma igreja? A palavra igreja, ela vem do grego, se houve erro, eu não sei falar, não pode ser que eu erre aqui a palavra. Ikiesa, que era uma reunião de políticos que se fazia na Grécia. Então chamavam Ikiesa, eu acho que é assim que fala. Quando, irmãos, os cristãos foram perseguidos, os primitivos cristãos foram mortos, que Constantino, que não era um homem nada bom, um homem perverso, mau, né, tanto é que ele mandou matar a própria esposa dele, irmão, conforme a história testifica, pelo menos foi isso que eu li. E Constantino, ele queria vencer uma guerra, porque existia alguém que estava em Roma tomando e ele queria o Roma para ele. Então, um dos seus conselheiros, já a igreja de Antioquia já havia se deturpado, tomado um caminho diferente, conforme Paulo mesmo havia profetizado, que quando ele saísse dali levantariam-se lobos cruéis que não perdoariam o rebanho. E ali foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos, porque eles não eram chamados cristãos, eles eram chamados messiânicos ou discípulos do Nazareno, mas quando eles chegaram ali foi a primeira vez que eles foram chamados cristãos. E eles não tinham muito... Tessalônica era um pouco difícil, mas Colossenses era uma cidade que tinha, assim, um interesse maior, não é? Pela palavra de Deus. E o que aconteceu, irmãos? E começou Deus a fazer uma obra. E Paulo, então chegou o momento dele ser degolado lá em Roma. E o que houve depois? O que houve depois foi que Paulo, irmão, depois de morrer, os cristãos se espalharam, Pedro também foi crucificado, enfim, ficou um tempo sem aqueles pregadores originais, aonde foi que criou, então, uma igreja cristã fora dos conceitos do verdadeiro cristianismo. Mas como foi criada essa igreja? Essa igreja foi criada por Constantino. Ele nunca leu uma Bíblia. Então, o que acontece? Ele criou uma igreja sem saber nem o que ele estava criando. Mas ele criou, sabe por quê? Por causa da sede do poder. Porque as cidades que ele queria conquistar, a maioria da população era cristã. E o imperador das cidades, aquele que governava as cidades, não gostavam de cristãos. Então, Inácio de Antioquia, ele foi até Agostinho e disse para ele: olha, tem uma maneira de você ganhar a guerra. Ele falou: como? Se você falar que você é cristão, o povo mesmo vai te ajudar, porque o povo é cristão e o povo está sendo perseguido pelo líder deles lá do povo. E assim foi, irmãos. Constantino então falou que era cristão e mandou pintar no escudo dele um símbolo que Inácio mandou ele pintar, que simbolizava para eles, né, o cristianismo. E ele foi então vencendo as batalhas com a ajuda do povo, a ponto de ninguém mais resistir. Então o que ele fez? Ele instituiu a liberdade de culto para os cristãos e se fez o primeiro Papa. Aonde, irmãos, ele mudou toda a liturgia, toda a forma doutrinária apostólica, colocando coisas que não estão escritas em lugar nenhum, mas ele então mexeu na igreja, ele teve uma história nisso tudo.
E essa reunião, que eles chamavam de reunião de comunidades cristãs, então passou chamada de igrejas cristãs. Então quando nós vemos uma igreja, irmãos, de pedra, nós falamos igreja por causa do costume, porque na verdade a igreja somos nós, porque não tem igreja se não tiver pessoas, não tem reunião se não tiver pessoas, entendeu? Uma congregação é uma reunião, uma assembleia é uma reunião, enfim. Igreja é uma reunião de pessoas com um simples objetivo de agradar a Deus agora, né? Naquele tempo era usado outros objetivos. Então, irmão, veja bem quantos que os cristãos sofreram. Depois houve a reforma protestante e de lá de dentro saiu então, irmãos, aqueles que cada um formou um grupo e houve um protesto que o Martinho Lutero fez contra a igreja romana, por isso que foram chamados protestantes. E aí começou a surgir igrejas anglicana, luterana, enfim, houve guerras, houve derramamento de sangue, os irmãos estão entendendo? Então, irmãos, tudo isso aconteceu. Tudo isso aconteceu. E de lá saiu a igreja evangélica. E a igreja evangélica tradicional, muita coisa, ela trouxe com ela. Não quer dizer que elas estão perdidas, não é isso. Mas ela trouxe sim alguma coisa com ela. Então muitos querem tornar uma denominação numa igreja primitiva. Só que eles não sabem que muitas coisas que estão ali são coisas que vieram da igreja que não era a igreja primitiva. Que era a igreja de Constantino. A igreja primitiva não fazia certos atos que até algumas denominações fazem. Mas Deus, que é cheio de misericórdia, Ele vai salvar a todos que crerem nele, independente da sua denominação. Por isso que você tem que crer em Jesus Cristo e se abraçar no maior mistério de salvação. Não se preocupar com outros mistérios. Os outros mistérios é uma gorjeta que Deus está dando para nós. Se um dia, irmão, Deus achar graça de nós colocarmos no céu, nós não vamos precisar saber de mistério nenhum, porque nós já estaremos lá. O mistério que nós temos que ter hoje é o mistério de crer em Cristo. Crer em Cristo é um mistério, irmão. Porque não é todos que creem. Eu já percebi aí, irmãos, que creem em mistérios e falam de mistérios e tal. Mas, irmão, você viu 30, 40 vezes um áudio lá. Eu não sou contra, eu também já escutei uns áudios aí. Vou falar da onde. Mas quantas vezes você leu a Bíblia? Então, irmão, presta atenção. Você teve tempo de ficar 36 horas, sei lá, escutando uma pessoa. E não tem tempo de pegar a Escritura e ler as Escrituras. E se é que nas Escrituras estão escondidos todos os mistérios da salvação, que é Cristo. Então nós não podemos condenar ninguém, porque em Cristo tem mistérios da salvação. E tem irmão que, como faz um erro lá, você não tem mais liberdade. Você já perdeu a vida eterna. Você sabe, você é Deus por acaso? Pelo amor de Deus, irmão, tem irmãos que estão copiando coisas que não existem. Eu não sou contra mistérios de Deus, não sou nada, irmão. Apenas estou falando a verdade. Tem coisas que não existem. Se nós pregarmos alguma coisa que não existe pela vontade nossa para angariar povo, está escrito: se o profeta profetizar na carne, o tal profeta morrerá. Está escrito, irmão. Não fui eu que escrevi, eu só estou passando a leitura. Eu não desejo mal de ninguém, pelo amor de Deus. O que é isso, irmão? Quero que todos se salvem. Então presta atenção. Lá na igreja de Colossos, no capítulo 2, o Senhor falou para eles buscarem todos os mistérios que estão em Cristo. E olha, que a igreja de Colossos não estava bem. Ela não estava bem. Você quer ver por quê? Deixa eu ver se eu acho aqui o capítulo de Apocalipse. Deixa eu ver se a igreja de Colossos, para mim não falar errado, irmão. Senão a gente vai falar uma coisa que não é. Eu gosto de consultar primeiro, ok? Nós temos que consultar primeiro. Santo é o Senhor. Não, é a Laodiceia que não estava bem. A Laodiceia. A igreja de Laodiceia não estava bem. Aqui não está falando de Colossos, deixa eu ver. Bom, Colossos foi até elogiado ali, não é? Pelo apóstolo, que ele disse que
que era para nós nos conformarmos com Cristo. Se Deus quer te mostrar alguma coisa, irmão, eu não vou dizer para você que não existe isso, porque Deus, ele sempre operou pelo Espírito Santo e sempre vai operar. Então isso não é uma blasfêmia, estou falando a verdade. Porém, nós temos que ter luz para não antecipar as coisas. Quando o homem antecipa uma palavra, que não é tempo dele falar aquilo, se ele fala fora do tempo, ele pode ficar envergonhado. Ele tem que falar no tempo de Deus. Nós não estamos aqui para enganar ninguém. Você que está pela primeira vez, saiba. O nosso intuito é anunciar Jesus Cristo, a salvação, para que você, quando fechar os teus olhos, que um dia todos vão, você possa dizer, eu tenho Jesus Cristo no meu coração, e eu tenho certeza que se Ele voltar para ressuscitar a sua igreja, ou para arrebatar a sua igreja, eu subirei junto com Ele. Não pela minha capacidade, mas porque eu estou fazendo conforme aquilo que o nosso irmão falou hoje, aquilo que o nosso irmão leu. Glória ao nome santo do Senhor. E é bom não esquecer, irmãos. E se você não esquecer aquilo que o Senhor deu, saiba que você também terá parte nos mistérios de Deus em Cristo Jesus. Eu não estou muito interessado em saber mistérios aqui da terra. Só se for para me escapar de alguma perseguição espiritual. Eu estou interessado em conhecer os segredos espirituais de Deus. Não para ficar divulgando um para outro, mas para mim sentir dentro de mim que eu não estou sozinho. Cuidado com essas campanhas que andam por aí, irmão. Cuidado. Cuidado para você não ser enganada. Uma irmã me perguntou que o pastor da igreja dela é da esquerda, se ela deve votar nele, se ela deve ficar na igreja ou não. Eu vou ser bem sincero, irmão. Uma pessoa, eu tenho que ser sincero, eu não sou político, a irmã me perguntou, eu vou responder conforme as escrituras. E a irmã vai julgando. Deus mandou matar criança no ventre da mãe? Uma só pergunta. Deus mandou? Deus mandou mudar o sexo da pessoa quando ela ficasse adulta? Ou quando ela ficasse adulta, ela é livre, ela faz o que ela quiser. O corpo é dela. Mas enquanto ela é criança, Deus mandou? Deus falou que se roubar uma coisa pequena não vai preso porque está com fome? Deus falou isso? Irmão, aquele que teme a Deus, quando ele não tem o que comer, ele ora e Deus prepara. Para encerrar, só para você saber, uma vez, há muitos anos atrás, eu fui vender roupa, irmão, numa cidade. Isso faz muitos anos já, irmão. E eu não vendi quase nada. Eu recebi sim, mas naquele tempo eu trabalhava muito com cheque. E os cheques, irmão, era tudo predatado. E eu tinha que chegar na minha casa e não tinha quase nada em casa. Eu falei para minha esposa, o que nós vamos comer? Deus proverá quando chegar em casa. Quando eu desci do autocarro, irmão, eles foram pegar as malas, foram tirando as malas dos passageiros. Eu estava com uma mala cheia de roupa que eu vendia. Quando ele tirou aquela minha mala, ele colocou um pacote pequeno, mais ou menos do tamanho dessa Bíblia aqui, em cima da minha mala. Eu peguei o pacote, apertei, estava até quente. Eu falei, moço, esse pacote não é meu. Ele virou as costas e não falou nada. Eu falei, moço, chamei ele de novo. Lá no Brasil nós temos costume de falar moço, né? Que não pode, eu acho, né? Senhor, senhor, esse pacote aqui é meu. Mas eu não falei isso, eu falei moço mesmo. Esse pacote não é meu. Ele nem olhou para trás, entrou no carro, bateu a porta e foi embora nervoso. Acho que estava com fome, atrasado. Naquele tempo não tinha, a minha cidadezinha era uma cidade pequena, não tinha nada aberto. Eu falei, mas o senhor me deixou esse pacote aí. Quando eu apertei, irmão, era um pão caseiro enorme, quentinho, como se tivesse saído do forno. O senhor falou, tá aí o teu alimento. Glória ao nome do Senhor. Então, irmão e também irmã, o mistério de Cristo é que tem que estar em nós. O restante, se Deus não nos mostrar, é porque não estamos preparados. Não vamos nós, irmãos, querer passar na frente de Deus ou querer ser mais do que Deus. E não vamos nós também achar que somos capazes, porque temos algum ministério, de falar que aquele serve, aquele não serve, aquele pode, aquele não pode. O que serve tem que ser menor do que aquele que está sendo servido, irmão. Se você for no restaurante, quem é o maior? Você ou o garçom? Para o garçom você é a pessoa melhor, melhor que você esteja ali. Por quê?
além dele pegar e servir o teu prato e até ganhar alguma gorjeta, ele está tendo trabalho. Agora, se não tivesse ninguém no restaurante, para que serviria o garçom? O dono começa a mandar todo mundo embora, não tem movimento. Então, irmão, você apenas é o garçom. Sirva com alimento sadio. E o que você não conhece, trata de não se aprofundar. Esta é a revelação de Deus nesta tarde. Deus em tudo seja glorificado. Amém. Do jeito que eu estou mesmo, farei uma oração de agradecimento e vou cantar um hino. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Deus por tudo seja glorificado. Amém. A oração mais poderosa foi essa aqui. Essa aqui foi o Senhor Jesus que ensinou. Irmãos, medite e ore. E, por favor, comece a ler a Bíblia. Se você não tem tempo, baixe um áudio da Bíblia no teu celular. A Bíblia em áudio. E você vai ver que até na hora do teu almoço, que você estiver almoçando, você coloca o fone de ouvido e está escutando a palavra. Aí você vai começar a entender o que pode, o que não pode, o que está certo, o que não está certo. Se você vai num lugar que não te incentiva a ler, é porque não quer que você saiba. Será que você não percebeu? E você não sabendo, é fácil de você ser manipulado por qualquer espírito. Então, irmãos, é claro que a revelação é soberana, mas nós temos que também procurar. Veja a preocupação de Paulo. Ele estava preso lá em Roma. Ele escreveu uma carta para Tito e disse assim: Tito, ou Timóteo, eu não me lembro, venha me visitar e não esqueça de trazer os pergaminhos. Está vendo como ele estava preocupado com as cartas? Pergaminhos era onde ele escrevia os livros. Certo, irmão? Toda a glória seja a Deus. Espero que vocês tenham paciência de ouvir até o fim, porque isso aqui é como se fosse um culto. Deus abençoe a todos. Paz e graça. Shalom.